Bom, o processador é a parte principal do computador, é onde é processado todos os dados enquanto ele está em funcionamento. Esse processamento de dados acaba gerando energia, a energia térmica. E para isso, para manter o processador em uma temperatura ideal, o fabricante agregou uma refrigeração forçada, que é usada aí um dissipador de calor e um ventilador, no qual nós conhecemos como cooler. Bom, a união dessas duas peças metálicas tem um problema, tem um fator negativo, tem a presença do ar, ou seja, entre o processador e o cooler você tem a presença do ar e você precisa eliminar esse ar. Por quê? Porque conforme o processador vai gerando energia, ele precisa dissipar, mas vai ser impedido pela presença do ar. E esse ar vai sempre ser aquecido conforme o processador está produzindo energia. Ele não vai permitir que o processador se mantenha a uma temperatura ideal, não vai permitir que o processador transfira a temperatura para o dissipador de calor e o ventilador dissipe essa temperatura que está no dissipador. Então, para isso, existe a pasta térmica. Bom, entendido como funciona o processador, vamos entender agora para que serve a pasta térmica. A pasta térmica serve para a remoção do ar entre o processador e o dissipador de calor. Conforme o processador vai aquecendo, o ar que está presente entre o processador e o dissipador vai aquecendo também. Esse aquecimento não permite que a temperatura do processador seja transferida ao dissipador. Então, para isso, é preciso remover a presença do ar. E a forma de remover o ar é usando a pasta térmica, porque conforme você aplica a pasta térmica, você remove esse ar, permitindo assim uma maior eficiência da troca de calor. A temperatura que o processador está gerando, está produzindo, vai ser transferido ao dissipador e o ventilador vai dissipar a temperatura que o dissipador está absorvendo. Então, a pasta térmica serve para isso, para remover a presença do ar que existe entre o processador e o dissipador de calor. Bom, como escolher a pasta térmica? A pasta térmica você vai escolher de acordo com os perfis de usuário. Nós temos o usuário comum e o usuário de alta performance. O usuário comum é aquele que submete ao computador a uma carga de trabalho baixa, por exemplo, um uso corporativo de documentos, de Word, Excel, navegar na internet, ver alguns vídeos, navegar na rede social. Ou seja, o computador é colocado em uma situação de uso básico, não é exigido muito do computador, então é o usuário comum. O usuário de alta performance entra os games. Os games, o desenvolvedor de programas, o uso de AutoCAD, o uso de programas muito pesados, como Adobe e assim por diante, são usuários de alta performance. Então, a forma de escolher a pasta térmica vai ser de acordo com o perfil do usuário. Bom, para o usuário comum e o usuário de alta performance, nós temos dois tipos de pastas, a pasta branca e a pasta cinza. A pasta branca, ela sempre começa com o fator de condutividade com 0. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 watts por metros por Kelvin, que é o valor de condutividade. Essa unidade de medida identifica se a pasta é de alta ou de baixa performance. Para usuários de alta performance, a pasta cinza ela vai sempre iniciar, ou as outras pastas de alta performance, vai sempre iniciar com o valor de condutividade de 1, 2, 3, 4 e daí em diante. Conforme o valor de condutividade for maior, melhor. Então a pasta cinza, normalmente ou com a outra pasta, vai começar com o valor de condutividade de 1 watts por metro por Kelvin, que é a unidade de condutividade dessa pasta. Composição da pasta térmica. Nós temos 3 modelos. O modelo de óxidos metálicos, a pasta de silicone e a pasta de cerâmica. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Se você vai usar a pasta de óxidos metálicos, você tem que ter cuidado pelo excesso da pasta no processador. Por ser uma pasta que acaba conduzindo, que conduz eletricidade no sentido de ter materiais metálicos, se na lateral do processador ali tiver algum componente elétrico e você usar a pasta em excesso, ela pode conduzir eletricidade para um determinado componente aonde naquele momento não deveria ter eletricidade
e pode trazer dano ao seu computador. Então, se você vai usar essa pasta, tem que ter esse cuidado. Para o computador de alto desempenho, você vai usar a pasta com maior valor de condutividade. Essa pasta normalmente começa com 1 watts por metro por Kelvin, que é o valor de condutividade. Para você identificar se a pasta é de alto desempenho, normalmente ela começa com 1, não com 0. 0 quer dizer baixo desempenho. 1 vai dizer que a pasta tem um maior desempenho. Então, para os computadores de maior desempenho, você vai usar a pasta com maior valor de condutividade, que começa com 1, 2, 3, daí em diante. Quantidade de pasta. Bom, hoje no mercado você vai encontrar aí tanto para usuário comum quanto para usuário de alta performance, quantidade das mais variadas possíveis. Você encontra a pasta de 1 grama, 2 gramas, 5 gramas, 10 e daí em diante. A quantidade muitas vezes pode parecer pouca, mas dependendo da quantidade aí pode render de 1 até 3 trocas. Por exemplo, uma pasta de 1 grama, ela pode te render aí, dependendo da forma de aplicação, até 3 trocas, até 3 aplicações no seu computador. Modelo de pasta térmica. Normalmente hoje no mercado você encontra 3 modelos de pasta térmica. Tem o modelo em seringa, tem o modelo em pote e tem o modelo em bisnaga. Bom, os modelos não importa, não vai interferir na função da pasta. Todas as pastas têm as mesmas funções. A função dela é eliminar o ar. Então, tanto o modelo em bisnaga, quanto em pote, quanto em seringa, vai ter a mesma função. Você vai escolher aquele que melhor é para você fazer a aplicação. A temperatura da pasta térmica, você tem que saber em que faixa de temperatura o seu computador trabalha. Normalmente, hoje, os computadores trabalham entre 40 a 80 graus. Não quer dizer que todos os computadores trabalham com essa temperatura. Vai depender muito do fabricante. O fabricante pode entender uma estratégia e pode trabalhar com menos 40 ou para mais de 80. Enfim, você sabendo a temperatura em qual o seu computador trabalha, você vai escolher a pasta térmica que melhor se adequa a esse seu perfil ou ao perfil do seu computador. Por exemplo, essa pasta térmica aqui trabalha até 300 graus Celsius. Então, se você aplica essa pasta a um computador que trabalha entre 40 a 80 graus Celsius, vai te dar uma margem de segurança tranquilo. Ou seja, a temperatura que essa pasta suporta é bem maior do que o seu computador produz. Então, escolha a pasta térmica que seja maior que a temperatura que o seu computador produz. Aplicação da pasta térmica. Não existe uma forma errada ou certa de aplicar a pasta térmica. Alguns profissionais divergem em qual a melhor forma de aplicar, mas hoje é sabido que existem 3 formas de aplicar a pasta ao processador. A forma em gota, a forma em espalhar. Quando você compra, tem alguns modelos que você compra, vem até com espátula ali para você fazer a aplicação em espalhar. E a forma em X. Bom, a forma, você vai escolher a melhor forma que você achar que deve ser para o seu computador. Bom, o que vale fazer uma ressalva aqui é: se a pasta térmica é usada para eliminar o ar, você vai eliminar o máximo de ar usando a melhor aplicação que seja, tanto em gota, quanto em X ou em espalhar. A ideia é retirar a presença do ar entre o processador e o dissipador. Bom, a durabilidade e a troca da pasta térmica também não é uma forma concisa entre os profissionais, não chegaram a nenhum acordo, qual é a melhor forma, e também não identifiquei na ficha técnica da pasta térmica. Mas é discutido muito a questão dos perfis, Se é o usuário comum, já que ele submete a máquina a uma carga baixa, e aqui eu quero fazer uma ressalva, se você usa o seu computador em uma área muito poluída, por exemplo, oficina, indústria ou até mesmo na sua residência, mas que ele está alocado no quarto onde há um desprendimento de partícula de tecido e suja muito os computadores, aí vale ficar atento a alguns detalhes, porque é uma área muito poluída, tanto na indústria, na oficina ou na sua residência, no quarto, por exemplo, acaba sujando muito computadores. Então, quando você parar o computador para poder fazer a manutenção da limpeza, você aproveita e faz a troca da pasta térmica. Bom, para o usuário comum, a durabilidade e a troca da pasta térmica pode ocorrer entre 1 a 2 anos. Também vale feita essa ressalva, você ficar atento
ao desempenho do computador, ver se o computador está tendo um desempenho legal, se a temperatura não está tendo uma temperatura muito acima do que foi o fabricante especificou. E aí, para o usuário comum, vai ficar nesse tempo aí de troca, entre 1 a 2 anos, feito essas ressalvas. Para o usuário de alto desempenho, a troca vai variar aí entre 4 a 8 anos, também não é uma coisa que tem que ser essa ou que é aquela. Você vai ter que ver a melhor forma ou como está o seu computador em questão de desempenho. Se perceber que o seu computador está tendo um desempenho aí abaixo do que ele deveria ter, fica atento, pode ser sujeira ou pode ser questão da pasta térmica. A pasta térmica chega um momento que ela resseca e aí entra a presença do ar e aí o processador acaba aquecendo um pouco mais, diminuindo assim o desempenho da máquina. Então, para o usuário comum, para o usuário de alta performance, vale a pena ficar atento a essas ressalvas. Levando essas considerações aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.